A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu hoje, por unanimidade, trancar uma ação penal contra o ex-presidente Lula. Na prática, a decisão arquiva o processo. A ação penal é de 2016, quando Lula virou réu por suposta participação em um esquema de fraudes em contratos da Odebrecht com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Ministério Público Federal em Brasília acusou Lula de atuar junto ao BNDES para favorecer a construtora em obras em Angola. Em contrapartida, Lula teria recebido quase 30 milhões da Odebrecht, parte paga em troca de palestras, supostamente dadas pelo ex-presidente a convite da construtora. O que, segundo a acusação, era uma forma de ocultar os pagamentos ilegais. Lula foi condenado pela primeira instância da Justiça Federal em Brasília em junho do ano passado. A defesa recorreu ao Tribunal Regional Federal. O caso foi julgado hoje e o resultado saiu no início da noite. Os 3 desembargadores da quarta turma do tribunal entenderam que não havia elementos para dar continuidade ao processo contra o ex-presidente Lula. O relator, Neviton Guedes, votou pelo trancamento do processo e foi seguido pelo desembargador Olindo Menezes e o desembargador substituto Pablo Zuniga Dourado. Na prática, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região arquivou o caso e livrou o ex-presidente Lula de punição. Em junho, nesse processo, o TRF já tinha tomado a mesma decisão em relação a Taiguara dos Santos, sobrinho da primeira mulher do ex-presidente Lula. Lula ainda responde a 7 processos, em Curitiba, Brasília e São Paulo. Responsável pela defesa do ex-presidente, o advogado Cristiano Zanin Martins disse que essa é a 5ª ação penal proposta contra Lula, rejeitada pela Justiça até o momento. E que o Ministério Público Federal fez uma acusação precária, sem qualquer suporte probatório mínimo e sem sequer especificar as condutas atribuídas a Lula. E também hoje, em uma outra instância, o Superior Tribunal de Justiça rejeitou 7 de 8 pedidos do ex-presidente Lula. O STJ rejeitou, por exemplo, pedidos para que fosse declarada a suspeição de 2 desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, de um delegado da Polícia Federal e de um procurador da República. O STJ decidiu acolher parcialmente o recurso da defesa de Lula para reduzir o valor da indenização a ser paga no caso do triplex do Guarujá.